Bom dia aí, gente, para todo mundo. É um prazer para nós fazer esse painel. Esse é o segundo porque a gente fez, né, aqui nesse evento. Teve um outro na quarta-feira que foi para falar mais sobre como que é essa nossa cena, né, aqui no Brasil, no aspecto acho um pouco mais amplo. Mas agora o nosso foco vai ser bem nas marcas, né? Como que as marcas, como que elas se posicionam dentro dos esportes aqui, tanto nos times, quanto nas ligas, né, quanto com os players. E para isso a gente trouxe aqui um time muito top, o que para mim é bom, porque eu só vou passar para eles a bola e vou ficar vendo aqui. É um painel que vai ser muito fácil, acho que para moderar, só tem fera. Então, eu peço agora para que cada um conte um pouco de si, né? Para a gente começar os tópicos. Vou começar aqui por quem está primeiro, que é o Léo. Léo, você pode contar um pouco do que você faz e depois eu passo para os outros. Obrigado a todo Legal, mundo aí. gente. Obrigado, Carlos, pelo convite, Dirk pelo convite também. Enfim, super legal essa iniciativa aí do Bistec, enfim, da região Latam, tá podendo abrir esse espaço para a gente estar conversando também sobre esportes e sobre tudo que está acontecendo aí no nosso mercado. Para quem não me conhece, eu sou Léo De Biasi, cofundador aqui da BBL. BBL é uma das empresas de esportes e games e entretenimento aqui do Brasil, mas que também, claro, cuida da região América Latina. Mas eu tenho uma história longa com os esportes, né? São mais de 22 anos aí trabalhando desde a época das Lan Houses com games, né? Sou um dos fundadores da Rede Monkey de Lan Houses, depois passando por outras empresas, publishers. Passei pela NVIDIA, então tive esse contato com o mundo de tecnologia também, que eu gosto muito, onde eu pude fazer um trabalho internacional bem legal. Fui para a ESL, né? A ESL me chamou, a ESL é a maior produtora de esportes do mundo, me chamou como CEO para o Brasil. E, enfim, após tudo isso, eu acho que com essa experiência toda, a gente entendeu que o momento estava certo da gente ter o nosso próprio negócio, abrir a própria empresa aqui, que tinha um raciocínio diferenciado aí de como ver o mercado. E aí a gente fundou a BBL, eu e os meus sócios. Então, é um prazer estar aqui no papo aqui com o Chicão, com o Cláudio, com todos vocês. Maravilha. O próximo aqui é Chico. Pode seguir. Bom dia, pessoal. Como o Carlos já disse, Chico Tatini. Eu estou no INTZ há 2 anos, entrei no cenário há 4 e tenho a responsabilidade de cuidar ali das parcerias e dos patrocínios do clube como um todo. Basicamente, a minha função é fazer uma tradução aí do que é o nosso cenário para as empresas, para marcas. Tudo começou principalmente com foco nas não endêmicas, mas claro que a gente não esquece das endêmicas nunca, até porque foram as que nos ajudaram aí a erguer o cenário. Obrigado pelo convite e prazer enorme estar aqui com vocês. O Cláudio é a primeira vez que a gente fala aqui junto, mas o Léo já cansei aí de encontrar e tudo mais, já tem bons carnavais. Então o papo aqui promete. Obrigado mais uma vez, gente. Valeu, Chico. Vamos lá, Cláudio. Boa, obrigado também o convite, muito legal estar participando, né, com vocês e ouvir um pouco, aprender de vocês. Então, meu nome é Cláudio Lima, eu sou diretor de criação para a América Latina da Cheil. A gente, né, lida com marcas como a Samsung, agora a gente também tem no Brasil a conta da Epic, então a gente cuida de Fortnite, Battle Breakers, então a gente também está fazendo bastante coisa em relação a game nesse cenário. Não estou no mundo do game, né, como o Léo profissionalmente, mas jogo já há bastante tempo, sou do World of Warcraft como ele, o Nando, tipo essa turma toda. Além disso, também tem um podcast que fala sobre isso, que chama Marketing.gg, que no próximo episódio vai falar da BBL, né, com o Nando, que é o sócio do Léo, então convido todo mundo aí que quiser saber mais sobre a BBL também a ouvir. E é isso, obrigadão pelo convite. Beleza. Acho que o Léo também pode falar que ele também agora tem um programa, né, semanal. Fala aí, porque eu acho legal para todo mundo saber. Legal, obrigado pelo espaço. Eu escuto Claro. bastante, né, tudo que tem a ver com o nosso segmento, né? Eu sou
um ávido consumidor aí também de podcasts, né? Então, falei para o Claudião aí que eu sou um dos primeiros ouvintes do podcast dele, entre outros que eu escuto aí, não só brasileiros, mas também internacionais. E aí a gente viu também que tinha aí uma abertura, porque a gente está vivendo, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Claro que essa questão dos streamers, essa questão do pessoal fazendo seus gameplays e a parte de entretenimento está muito em alta, né? As lives de música, de sertanejos e afins. Mas a gente detectou que estava assim ainda com um bom espaço para a gente poder falar de negócios. Então, não para o público, para o consumidor final mesmo, mas para o B2B. Então, a gente abriu o eSports 3.0, né? Que é um programa semanal que acontece toda terça-feira, às 16 horas do Brasil, 1 hora de duração. A gente faz ele também no Zoom aí de uma maneira fechada, com inscrições para o pessoal interessado, até porque isso gera uma conversa após, né, com leads e afins de quem tem interesse sobre o assunto. Mas aí depois, logo do segundo episódio, a gente entendeu que os assuntos que a gente falava lá dentro, apesar de serem super focados em negócios, falava muito sobre carreira, sobre a história dos executivos. Então, a gente viu que, querendo ou não, era uma oportunidade para abrir para os interessados e os fãs e o pessoal que curte esportes poderem ter acesso a esse material. Então, a gente também transformou ele num podcast e a gente também está sempre colocando o VOD do programa depois na íntegra para o pessoal poder assistir. Então, programa toda terça e o podcast sai toda quinta. Convidados super legais. Enfim, em breve aí vamos ter também, provavelmente, Claudião, Chico e todo mundo no nosso programa. Maravilha. Então, acho que o primeiro tópico aqui, a gente está falando por muito lá das marcas e tudo, vamos falar. E aí a gente sabe que certas marcas hoje já fazem essas ações mais com os esportes mesmo, né, os tradicionais. Eu queria, assim, para quem está pensando, sabe, de uma marca, está pensando, como é que eu entro nisso? Quais as diferenças, né, de você patrocinar meio que um time lá de futebol, de vôlei e tudo mais, ou os esportes, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês e, de repente, também algum case que vocês tenham, né, para contar e pontuar isso. Cláudio, pode começar. Cara, eu acho que, para mim, a grande diferença de esporte não tradicional e esporte eletrônico é proximidade, né? Eu acho que os atletas de esporte eletrônico, os streamers, né? Eu acho que pelo menos para mim, quando eu vejo isso como essa diferença do tipo, você pode fazer uma ação com o Neymar, mas é muito difícil de colocar alguém jogando bola com o Neymar, né? Mas aí eu posso fazer uma ação com um streamer, com um time, e é muito mais fácil do tipo de criar ali um ambiente onde todo mundo pode jogar junto. Então eu acho que tem, né, desde do tipo de relação que, né, a própria Twitch depois começou a criar essa coisa do chat, de você tá muito próximo. Eu acho muito legal para as marcas começarem a explorar isso, pela proximidade que ela consegue colocar do tipo, né, o consumidor com o ídolo, que em outros segmentos, principalmente no esporte tradicional, é uma coisa meio longe, né, do tipo, tem ali um cara que vive uma vida que você nunca vai conseguir interagir. E no esporte eletrônico, do tipo, você consegue, né, do tipo, desde os eventos, que são coisas muito mais, mesmo eventos gigantes, né, com 10 mil pessoas, tem uma sensação, né, nos que eu fui, de muito mais proximidade, uma coisa muito mais acessível. Os caras ficam ali na porta, do tipo, dando autógrafo. Tem uma relação ainda muito bacana que eu acho que as marcas, né, estão sempre querendo, como que a gente propõe experiências, como que a gente consegue colocar o nosso consumidor do tipo, né, perto dessas celebridades e fazem umas coisas super complicadas. Eu acho que no esporte eletrônico é muito mais fácil. Então, para mim, esse é o elemento que eu acho mais interessante para as marcas aprenderem a explorar, né? Essa proximidade que o atleta, que os times, que os ídolos do esporte eletrônico têm com a comunidade. Eu acho que isso é super interessante. Bacana, Cláudio. Pode ir, Léo, depois eu passo. Não, eu completo também. Enfim, eu acho, claro, concordo com o Cláudio e óbvio que a gente está vendo aqui no esportes eletrônico, ele ainda é considerado novo, né? Apesar de estar por aí já há mais de 20 anos, mas claro, ele também está
se adaptando e se reinventando aí para se encaixar, digamos assim, no que seria a maneira mais tradicional de ser consumido, ou que as marcas conseguissem ter um entendimento aí de como trabalhar com ele. Mas eu acho que é bem isso que o Cláudio falou, existem grandes diferenças e aí, no caso, vantagens com relação ao esporte tradicional, né? Então, não só essa proximidade mesmo dos atletas com o público, mas também, obviamente, os valores, que são ainda bem menores do que os valores praticados no esporte. A oferta é muito maior também, então, enquanto você tem um campeonato brasileiro de futebol, você tem inúmeras ativações e possibilidades de fazer em diversas modalidades aí dentro dos esportes. Os esportes, eles já estão evoluindo para o que era antigamente uma coisa, digamos, ainda muito amadora, só de uma questão de uma possibilidade de branding, para hoje um raciocínio já 360 de trabalhar a marca, de fazer conversão, de fazer aquisição, retenção. Então, enfim, está amadurecendo muito e, claro, em tempos de pandemia, somente acelerou um processo que já vinha vindo, onde os esportes estão ganhando esse protagonismo em cima dos esportes tradicionais. Porque em questão de base, nós já somos maiores que todos, menos o futebol. Então, é muito estranho realmente a gente ainda não ter esse protagonismo que a gente merece, vamos dizer assim. Perfeito. E Chico? Bom, eu vou completar aí o que eles disseram. Eu acho que uma das coisas fundamentais é que o esporte nasce digital. Então, ele já cria uma conexão com essa nova geração muito mais natural e verdadeira. Então, quando você parte para uma ação, um patrocínio, quer que seja, o desenrolar dela é muito mais verdadeiro e menos forçado, porque a turma está acostumada e tudo mais. Uma outra coisa que eles falaram é a questão do engajamento, né, dessa proximidade que você tem com a audiência, o público-alvo. O que acontece é que, dada essa proximidade que tem o fã, o atleta, o fato eles compartilham o mesmo universo. Como o Cláudio falou, você não consegue ter a mesma experiência, que, por exemplo, um craque aí, o Neymar, jogando no Camp Nou, onde quer que seja. Mas você consegue repetir a experiência do ídolo, do player, no Summer's Rift ou em algum mapa qualquer. Então, tem essa questão, e os esportes tradicionais têm também alguns vícios de patrocínio que o esporte não tem. Então, a gente consegue desenvolver melhor, planejar melhor, e assim como o Léo falou, nós já estamos numa etapa mais avançada, no sentido de conseguir fazer ações mais call to action, de fazer engajamento, fazer ROIs e afins. Então, acho que é isso. E aí, vou aproveitar, Carlos, você falou também para citar de cases, né? Isso. Então, vou fazer o bate e volta. No NTZ, a gente tem alguns cases muito bons. Eu lembro sempre com o Shining Box, que eles queriam entrar no cenário, rejuvenescer a marca e quebrar um pouco das palavras deles, as pessoas pedindo um Rappi, um iFood. Eles queriam que as pessoas tivessem a interação com a marca Shining Box. Então, que pedissem o Shining Box, visualizassem o Shining Box. O desafio ali foi transformar essa ideia deles em realidade. Por quê? A turma do esportes, como acho que aqui todo mundo já tem essa noção, eles são, na verdade, eles são mais difíceis. Eu gosto de dizer que eles são o único caso que eu conheço que onde você dá a mão e eles querem o braço, e isso é positivo. Então, você tem que ter o truth telling, porque contar uma história é fácil, contar uma boa história é difícil, mas contar uma história com verdade é o que é o grande complicômetro. Então, a gente foi fazendo quadros, desenvolvendo ações, pensando ali em brand awareness, brand equity, outras ações desse tipo. E no final a gente teve aí eu não acredito em sorte, eu acho que a sorte procura ela aparece para quem está procurando. Então, na final do primeiro split do ano passado, teve o caso do Shrimp, que por acaso o Ranger tinha dito que ia assassinar ele e tudo mais, e a gente fez um vídeo hype que os resultados foram excelentes, inclusive num TBT que a gente fez, na segunda postagem, o site do Shining Box teve um aumento de 114% no seu tráfego. Então, quer dizer, a gente consegue também mensurar esses resultados, e para nós é sempre importante que tenhamos resultados mensuráveis. Então,
esse é o case que eu gosto. A gente tem, eu não, dada aí o Covid, a gente teve que segurar algumas coisas, mas o fato é, a gente tem aí a LG, que a gente vai construir um caso monstro, que eu só não posso, infelizmente eu não consigo adiantar muita coisa, mas o fato é, nós somos o primeiro clube apoiado por eles, patrocinado por eles. Desculpa, o primeiro clube não. Eles tinham, aqui no Brasil, eles tinham a CNB, mas lá fora eles começam a ter também. Tiveram agora, acabaram de anunciar um patrocínio e estão evoluindo. A gente teve posts nossos que foram compartilhados por sites, redes sociais, plataformas deles gringas. Então, eu gosto desses 2 cases, ainda que tenha muitos outros, mas demoraria um tempo aqui e tenho certeza aí que o Léo e o Cláudio agregam também. Não, muito bacana, Chico. Assim, é legal ver que são cases tanto de essas marcas endêmicas, né, por exemplo, ou até de marcas que a gente nem pensa, né, tipo um Shining Box, que você olha assim, não é de game, e como que elas entram, né, e conseguem. É muito legal. Sem dúvida. Sem dúvida. Cláudio, você quer contar algum case lá da Cheio pra gente? Cara, a gente ainda fez pouca coisa com o time, né? Mas a gente fez uma ação bem legal para a Samsung de monitores com o time do Flamengo de LoL, que a gente convidou os caras para jogar outros jogos, né? A gente fez uma ação, a gente descobriu no Insight lá que quando o gamer vai montar o setup, o monitor é a última coisa que ele escolhe, né? Tipo, ele sempre escolhe, deixa o monitor por último. E aí a gente precisava contar essa história de um outro jeito, né? Então a gente criou essa campanha no passado que era por onde começa seu setup, né? Do tipo, e convidou os caras, criamos 2 setups iguaizinhos, colocamos monitores diferentes, e o monitor da Samsung, né, que tem 144 Hz, que já vendendo o nosso peixe, tem bastante coisa legal com um monitor mais genérico, e o legal foi ver do tipo, depois da reação, né, quando a gente pôs o conteúdo nas redes sociais, que quando a galera começou a ver, né, na época do time tava lá o Shrimp, o BRTT, esses caras jogando FIFA, jogando CS, jogando jogos, né, que fazem parte do ecossistema, né, que eles já jogaram em outras épocas, mas então gerou umas discussões gigantes assim nos posts e no conteúdo, e isso foi engajando muito mais gente. Então a gente teve uma taxa de engajamento altíssima por causa dessas paixões que a gente conseguiu aflorar ali, do tipo de ver a galera jogando as coisas. Então foi bem interessante, né, de como a gente conseguiu ressegmentar depois o vídeo que a gente tinha feito principalmente para os fãs de LoL, né, do tipo a primeira segmentação, e aí depois a gente conseguiu quebrar as segmentações, que a gente viu que, cara, tinha muita gente do FIFA, do CS, que estava comentando no vídeo ali, porque ficou sabendo, cara, olha um vídeo que tá o BRTT jogando CS. Então foi legal que esse conteúdo depois a gente conseguiu quebrar ele, ressegmentar e usar ele para outras comunidades também. Bacana. E Léo? No nosso caso, a gente teve, sim, 2019 foi um ano muito interessante para a gente, onde a gente teve um resultado muito legal, principalmente com marcas não endêmicas, né? Então, esse eu acho que era a grande meta da gente trazer o pessoal que não é do segmento para dentro. Então, cases como o Claro Game, que a gente fez com o pessoal que começou com o Net e depois virou Claro, o Burger King, que a gente fez aí a ação como se fosse um lanche feliz, né? Uma coisa assim, com o Free Fire, onde você comprava um combo na loja, ganhava um código e você trocava dentro do jogo. E foram aí, se não me engano, mais de 350 mil unidades vendidas aí de hambúrgueres, sem um centavo de mídia, porque tudo foi feito dentro do jogo. Então, foi um sucesso isso daí. Óbvio que a gente viu no ano passado aí ações também como a Gillette, né, como a Old Spice. Então, a gente está vendo aí uma afluência muito grande de marcas não endêmicas dentro do nosso cenário, com cases bem legais. Respondendo até uma super amiga que está aí no chat, a Maria, claro que quando o Covid bateu, no início desse ano, a gente, claro, tinha todo um business plan, todo um roadmap de coisas que tinham para acontecer. E aí, digamos que assim, de março e abril foram meses muito difíceis, onde quase tudo que estava engatilhado, né, e isso eu imagino que vale para todos os meus colegas aqui, né, Cláudio, Chico, foi posto ou já foi cancelado logo de cara, ou foi posto em pausa, porque é isso. Primeiro veio o baque, né, todo mundo tinha que entender o que ia acontecer, e engraçado que depois, até por uma questão do perfil do brasileiro,
veio a segunda onda, que foi uma onda de tipo, as empresas não queriam soltar e continuar, digamos assim, com o seu modus operandi, com as suas promoções e afins, porque existia uma questão moral da sociedade de que a única coisa que você pode falar no momento para o mundo, para a sociedade, é sobre a pandemia. Então, se você não vai fazer algo relacionado a isso, a gente vai te ferrar, a gente vai te dar uma culatra aí em cima da sua ação. Então, março, abril, maio, começou dessa maneira, mas aí a gente sentiu que maio, não, os projetos ainda não realizados, enfim, mas a nossa equipe de planejamento e a equipe de vendas foi muito requisitada e a gente está a 1000 por hora com as empresas já conversando sobre o pós-pandemia. E esse pós-pandemia, a priori, projetos que vão ou começar online já nesse período, entre julho e agosto, ou projetos mesmo que ainda existe uma esperança de que a gente possa voltar a fazer ativações live a partir de setembro para frente. Então, o mercado se recuperou do susto, estão entendendo agora como trafegar nesse meio, e eu estou vendo as empresas bem aquecidas aí no assunto esportes. Bacana. Perguntaram aqui lá para o Chico, e aí tem a ver com isso, né? Como é que essas organizações ficaram, né, agora nesse novo cenário? Como que os clubes estão? Se puder dividir com a gente. O que mudou para vocês? Eu peguei aqui a pergunta, que não é que não parou, não mudou. Mudou bastante coisa, porque mudou a operação. Nós temos aí a maior infraestrutura de treinamento para os atletas e nós tivemos que eles não puderam treinar ali assiduamente por conta do distanciamento social, etc. Então isso muda bastante a operação no dia a dia. A própria suspensão, cancelamento de campeonatos, torneios e afins causa uma insegurança de saber quando a gente consegue voltar, quando não consegue. Os atletas vêm de todas as partes do Brasil, definitivamente Acre, Amazônia, Pará, a gente tem gente de todo canto aí, o que é muito bacana. Mas o fato é, o cenário conseguiu um lugar de destaque aí na mídia e tudo mais, no sentido por conta da alta audiência que a gente adquiriu. Então, assim, você viu aí Steam batendo recordes um atrás do outro, o esportes no Twitter sendo trend topics com bastante frequência. Então, nesse sentido, surgiu uma oportunidade. Mas como o Léo falou, é muito complicado você navegar em cima de um assunto desse, que é delicado para todo mundo. E clubes, atletas, todo mundo fizemos ações também em cima disso. O Gaules aí fez uma baita ação também de arrecadação de recurso, enfim. Não é que a gente não para, porque a gente não para nunca, mas que tivemos aí tivemos que se readequar, pensar novos formatos, isso é de fato, não tem. Eu acho que isso foi para todo mundo também. Perfeito. E para vocês, Cláudio, alguma coisa que mudou muito? Acho que, assim, tirando a sensação de que a gente está trabalhando todo mundo muito mais, né? Do tipo, Com certeza. Isso de trabalhar de casa dá uma sensação de... mas, assim, eu acho que o mercado, né? O que a gente faz de criação e de publicidade lá na agência é muito focado em gente, né? E menos em instalações e tal. Então, eu acho que para esse lado, a mudança, óbvio, sinto falta, né, de reuniões, de estar perto das pessoas, mas para a gente o sistema foi o mesmo, mas acho que só para linkar no assunto do que a gente está falando, né, do tipo, concordando com o Léo, você viu... Acho que esse susto, né, do tipo, primeiro o susto da pandemia, todo mundo meio sabia o que falar, e aí quando as pessoas começaram a chegar aos números de game, né, do tipo, começou a chegar em todas as empresas e tá todo mundo vendo os mesmos números, aí eu acho que teve do tipo, abriu o olho de muita gente, né, do tipo, gente que, sabe, que você tentava falar 6 meses atrás, falava, não, isso aí é um nicho, aí de repente falou, opa, é realmente uma coisa gigante. Então eu acho que foi um perfect storm, né, do tipo, pelas piores razões do mundo, mas assim, acho que como virou a única opção de entretenimento ali no começo e depois de competitividade, né, do tipo, durante grande parte dessa... Agora o futebol está começando a voltar na Europa, mas
em termos de competitividade, né, do tipo, e quem gosta de assistir competição e quem estava nisso, virou meio que a única opção, né? Você assistiu o CBLOL, você assistiu os campeonatos CS que estavam rolando, todas as outras competições. Então, eu acho que foi interessante para o cenário nesse sentido, né? Do tipo, que conseguiu mostrar que, olha, mesmo em circunstâncias difíceis, a gente conseguiu manter a competitividade, conseguiu manter os times operando, conseguiu manter as entregas para os patrocinadores. Então, eu acho que isso vai ter vai ter uma herança boa aí depois, quando acabar essa fase, que seja logo. Perfeito. É porque, né, Carlos, até quem que vai lacrar que a partir do dia X vai poder meter 60 mil pessoas dentro de um estádio de futebol de novo, né? Então é uma coisa que eu acho que já vai haver uma mudança geral, né, no hábito das pessoas. E, enfim, tudo que era realmente coisas mais fechadas, né, cinema, bar, estádios de futebol não são fechados, óbvio, mas é uma enorme quantidade de pessoas junto e tal, vai ainda ter um grande reflexo que vai se estender até voltarmos à normalidade, vamos dizer assim. E, enquanto isso, o esportes vai trafegando. A gente vai tocando. É isso, é a única atividade que diariamente tem inúmeros conteúdos acontecendo e sendo entregues para o público. Perfeito. Desculpa, só para terminar isso, falar. teve uma questão que mudou um pouco, que é na parte de conteúdo, que para produzir certos conteúdos ficou complicado. Porque juntar as pessoas, esse tipo de coisa, fazer ações externas, isso complicou. Então, a gente teve que repensar também um pouco das entregas, assim, também, porque senão fica muito fácil dizer que foi tudo resolvido de maneira muito simples com conteúdo, mas tem desafios também, porque para novos conteúdos, assim, quadros que a gente tinha planejado, esse tipo de coisa, não está sendo simples. Não está sendo simples mesmo, a gente está tendo que usar a criatividade o tempo todo. E, assim, a gente tem uma equipe fantástica, uma equipe super competente, então a gente se renova a cada dia, mas é um desafio, não tenha dúvida. Perfeito. Eu estou vendo aqui, pelos tópicos, né, que o pessoal pede, e uma que está sendo falado muito como que as marcas e tudo podem patrocinar, ou como que elas podem estar um pouco mais perto dessas ligas amadoras ou das faculdades e tudo. Isso é uma coisa que já está acontecendo aqui no Brasil, ou o pessoal só quer realmente aquelas ligas oficiais e profissionais? Há espaço para isso? Como que vocês veem? Não, total. O segmento, desde a base, o amador, hoje já está acontecendo inúmeras ativações. Essa parte universitária tá crescendo cada vez mais. É claro que hoje a gente está vivendo até uma questão que eu falo que é assim uma over-oferta de opções, né? Então, diferente do que é um mercado, por exemplo, um segmento de futebol, que todo mundo sabe exatamente o calendário, exatamente o que vai acontecer, levando até uma final do Brasileiro, uma final do Mundial e tal, o esportes é meio que vai indo uma série de linhas que se cruzam e é meio que, entre aspas, uma bagunça quando você tenta visualizar tudo. Mas se você pega uma ou outra vertente, elas sim fazem sentido de tudo que está acontecendo. Inúmeras iniciativas já existem hoje para o mercado acadêmico e universitário também, não só na parte de partidas, mas cada vez mais até cursos e extensões sendo criadas aí com especialização em esportes. Isso é uma coisa muito legal, é uma tendência não só no Brasil e no mundo também. Mas isso vem muito do que estava sendo feito lá fora, né? Enfim, e o Chico sabe isso porque o INTZ também tem, que são as equipes Academy, né? O próprio clube que tem, claro, o seu time profissional e tem o seu time principal, está trabalhando a base internamente já, criando a prata da casa, vamos dizer assim, e não mais só pegando os caras exatamente na fase profissional. Aí, deixa eu até complementar, e acho que para você, para o Léo e para o Chico, é mais uma dúvida do que uma colocação, porque eu sempre não sei. Mas, assim, vocês veem isso, é mais uma questão dos alunos querendo, né, criando esses times e querendo participar, ou já institucional
das instituicional das instituições é bom, mas sabe, do tipo, das faculdades e das escolas liderando isso, do tipo, essa é a dúvida que eu tenho, se é uma coisa mais do tipo, cara, porque os alunos, óbvio, né, do tipo, tá todo mundo joga e vamos formar um time, vamos inscrever a faculdade, ou se as faculdades como marcas, por exemplo, já veem essa necessidade, do tipo assim, eu preciso ter uma iniciativa com um time, do tipo, e participar de liga. O que vocês acham? É mais dos alunos ou das marcas, ou tá igual? Posso responder essa, Chicão? Pode. Eu acho que está escalando, Claudio. Eu acho que, claro, começou muito com o movimento dos alunos, aí dos alunos virou do centro acadêmico, mas está, sim, chamando a atenção dos titulares, né? Enfim, da instituição como negócio, porque a gente já está vendo propostas sendo formatadas, enfim, dos grandes grupos. Então, quando você fala de Croton, enfim, de Unipar, de outras grandes instituições, eles estão, mas aí naquele sentido, eles não podem entrar de qualquer jeito. Então, existe um trabalho sendo feito já há muito tempo de como eles realmente entrariam de uma maneira oficial, porque eles não podem entrar simplesmente apoiando um torneio ou algo que está acontecendo. Eles têm que entrar com toda uma narrativa desde realmente poder oferecer até como um benefício e chegando até bolsas de estudo e cursos que eles vão abrir também dentro das suas instituições. Então, tem que fazer sentido essa questão de por que estamos tendo agora o assunto esportes e o torneio de esportes entre as universidades aqui, se não fosse para isso. Então, eu acho que é uma questão de tempo, trabalhos vêm sendo feitos aí, como eu falei. 2020 pode ter atrasado um pouco o processo, afinal está todo mundo meio que olhando também o seu business principal, vamos dizer assim, como é que está, mas é um caminho que já está em andamento e deve chegar a qualquer momento. Só completando, o INTZ a gente tem uma super parceria com a Universidade Federal Fluminense, que é o INTZ A2E, que é a maior atlética ali de equipes, competições, que já tem gerado resultados, alguns atletas de lá para cá, daqui para lá, e assim, a gente tem um trabalho enorme ali com eles de ajudá-los a estruturar a equipe e também uma responsabilidade como exemplo para o cenário colegial, universitário brasileiro. Então, para ver que as coisas dão certo, porque você a universidade pode utilizar como um atrativo para até estudantes e afins, e também porque ter um destaque. Porque o destaque que eu digo, algumas faculdades já começam a ter cursos de jogos digitais, afins mais próximos, e a gente vê aí uma demanda bem grande aí nesse sentido, de cada vez mais se aprimorar. Porque se tem uma coisa aí que a gente, agora do cenário, nós estamos lutando aí, o Léo também está nessa batalha há tempo, pode confirmar ou desmentir, aquele momento de ter pessoas que eram os gamers, os true gamers, aquilo, claro, é importante que a pessoa conheça o cenário, mas agora existe uma demanda por bons profissionais. Então, esses cursos, essas faculdades, painéis, agora aqui que nós estamos, propiciam isso. Então, ajudam a formar melhores profissionais e a gente vê isso com super bons olhos e vamos lutar e a gente quem quiser, outras faculdades, outros clubes que quiserem entender como funciona, a gente está super à disposição para ajudar a alavancar os esportes. Bacana. Esse eu acho que é acho que é um excelente ponto, porque assim, eu venho muito mais de outra área lá de games mesmo, né? E a gente nota que hoje uma das coisas que eu acho que é segura para que os estúdios aqui do Brasil, sabe, que eles cresçam mais, é que está faltando gente dessas outras áreas lá de marketing, vendas, business, né? Então, eu acho legal que nessa outra área vocês já estão vendo isso logo desde o começo, né? Para não falhar lá na frente por falta de gente que possa fazer isso tudo, né? Esse crescimento. Então, é bem legal saber isso. E aí, assim, uma coisa, isso que o Léo disse, né?
de que os cursos e tudo mais têm que ser feitos, mas tem que ter um propósito ali, não pode só fazer por fazer, meio para surfar essa onda, né? E aí queria ver assim, de vocês, o que vocês acham isso que uma marca, caso ela queira estar próxima, o que ela tem que fazer ou o que ela não tem que ir por fazer, assim, dar, sabe, alguns exemplos de, poxa, eu estou com uma marca tal, queria muito estar próximo lá desse público, né, desse mundo. Existe alguma forma certa? Já começar fazendo uma coisa grande ou faz e testa, avalia? Como é que vocês fazem assim, quando chega lá um cliente novo, alguém querendo patrocinar? Posso começar? Bom, primeiro assim, isso já é senso comum aí, que assim, os oportunistas não têm muito espaço, porque a turma reconhece essa questão, não gosta, se incomoda e avalia com uma maneira muito passional também, porque o engajamento é tão grande, as pessoas se dedicam tanto, o universo é tão unido nesse sentido que marcas oportunistas realmente perdem a oportunidade de fincar os pés e aproveitar esse crescimento, esse boom que a gente está tendo aí de audiência, de faturamento, de tudo isso. O que nós no INTZ, o que a gente gosta a gente sempre propõe é alguma coisa em uma evolução, né, do investimento. Então, primeiro você dá o oi para a turma, diz que chegou, estamos chegando, estamos aqui. No segundo momento, você cria a empatia com o cenário. Então, sem sugestionar nada, sem fazer pedido ou dar uma sensação que você precisa de algo em troca, vem, compre, faça esses termos imperativos. E no terceiro momento, aí a gente fala que é hora de fazer o engajamento. Então, quando você já tiver esse reconhecimento, quando as pessoas já tiverem, não é acostumada, mas elas reconhecerem, citar, você começar a ter um social listening bacana, a gente começa a fazer o engajamento, começa a ter essa troca. Então, só que isso não acontece em um mês, tampouco 6 meses. O ideal é você ter realmente esse planejamento de longo prazo. Mas a gente também tem que entender as marcas, as empresas, os clientes, patrocinadores, parceiros, no sentido de é um cenário novo, as pessoas desconhecem como fazer, a gente, como o Léo estava falando, nós somos mainstream pelo nosso tamanho, mas as pessoas estão descobrindo agora. Então a gente tem que entender o lado deles, que a gente tem que fazer uma educação com eles, de explicar calmamente, porque normalmente a gente vai explicar para um assistente, ele vai ter que passar para um gerente que vai subir até uma diretoria. A gente tem que criar esse caminho de uma forma com muita confiança para cada um deles e no sentido de parceria mesmo, onde ele possa sinta vontade para fazer pergunta a hora que quiser, na super liberdade conosco. Então, eu não gosto nem de usar mais o termo prospectar. Eu falo que a gente tem que conectar com as pessoas agora, porque isso, eu no NTZ ali, o pessoal, eu sou o tiozão do NTZ, né? Tenho ali, podia ser pai de mais da metade lá. E um fato que aquela que não tem ajudado é um pouco dessa experiência que eu trago, que passa uma credibilidade. Não que eu ache que isso é correto ou não, mas você ajuda a conversar com as pessoas. Eu venho do esporte, eu venho do mercado de esporte tradicional e do entretenimento, então eu consigo fazer paralelos e afins, mas não é simples. E quando a marca tem uma ação pontual, um dia dos namorados, alguma coisa, a gente tem que trabalhar com elas também, para que elas peguem o gostinho da coisa. O que a gente não tem que evitar é um pouco de uma super expectativa, porque, digamos, você quer pensar que vai vender sofá, enfim, você não acorda com a vontade de, nossa, hoje eu vou comprar um sofá. Então, você cria um relacionamento ali com a pessoa, conecta e ela vai ter essa conexão com você. E só para terminar, eu estiquei um pouco, mas o fato é, a questão de branding, brand awareness e tal, as marcas top of mind, elas criaram todo esse storytelling delas aí, vem desde lá de trás. Então, a gente conhece pessoas que falam, pega lá um Omo para mim, cita as marcas virando verbo ou virando sendo a referência do produto. A questão é, essa geração, ela infelizmente vai passar. E se ninguém fizer esse brand de novo, criar essa marca, essa empatia com a turma,
essas marcas top of mind tendem a cair. Até porque a gente vê aí a geração Z, que é uma turma que está disposta a gastar mais se ela tiver uma percepção de engajamento, retorno, se for algo que faça sentido para eles. Então, eu acho que as marcas têm que entender isso também. E ainda que a gente saiba que é difícil, é complicado, as pessoas têm meta para bater, todo mundo tem minha curtida não paga conta, enfim, mas tem que ter aí um sentido de 360 e longo prazo mesmo, pelo menos médio e longo prazo. Perfeito. Léo, Cláudio, vocês querem? Cara, até para o Léo comentar depois, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Assim. Eu acho que as marcas... porque eu acho que assim, o cenário é tão grande, né, do tipo, e as opções são tantas hoje, do tipo né, que você vai de esporte, depois você vai de game, que eu acho que tem coisas que eu concordo demais com o Chico, que eu acho que a comunidade realmente, né, ela é mais cuidadosa e ela é mais, como é que eu vou falar? Ela aceita coisas que são feitas mais organicamente, né, do tipo, e que vê que tem uma intenção, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muito espaço do tipo, que se você vê uma oportunidade, vai, faz e sai, tudo bem também, porque tem outros lados da comunidade que não são tão, sabe, conectados assim, né, que não tem esse histórico. E aí eu vou dar um exemplo de casa. Tipo, meu filho tem 14 anos, né, e joga do tipo de tudo. Agora ele está no GTA, que começou a Epic deu de graça semana passada. Acho que muita gente voltou pro GTA por causa disso. E ele não tem essa cultura do esporte ainda, né, do tipo dos times e tal. Então, se vem uma promoção, que nem o Léo falou, do Burger King, entra dentro do jogo, dá uma promoção para ele que ele ganha um lanche de graça e sai, e nunca mais aparece, para ele teve um benefício ali e foi uma oportunidade e tudo bem, entendeu? Do tipo, eu acho que o que eu acho que é mais importante para mim nesse cenário, quando a gente fala com o cliente, é isso, cara. É tanta coisa do tipo, por exemplo, se você quiser falar com, né, Roblox, do tipo, acho que tá, né, uma coisa que tá bombando ali para quem tem entre, sei lá, 8 e 12 anos, do tipo, tô chutando, mas também vejo em casa. Mas é uma coisa tão presente, que não tem ainda essa construção do esporte, né, do tipo de narrativa e de senso de comunidade. Então, assim, por isso que eu acho que é muito ver o que a sua marca quer, o que ela quer fazer, e fazer direito. Que seja, eu vou entrar, vou fazer a ação de um dia, mas assim, tem que ser direito. Vamos fazer direito, vamos fazer de um jeito que tenha resultado. E depois sai, mesmo que você não queira voltar no próximo ano, mas é igual, né, do tipo, eu lembro que antigamente aqueles patrocínios de um dia de camisa, né, até hoje tem, do tipo, que os caras vão jogar futebol e vende só para final. Se você vê uma oportunidade, eu acho que tem segmentos que vão se ressentir se você entrar e sair, tem áreas do game, do esporte que vão precisar dessa continuidade, mas eu acho que tem outras áreas que não tem esse histórico, sabe, que ainda não tem essa construção tão grande do tipo, que não vão perceber. Então eu acho que é analisar onde a sua marca pode estar, do tipo, e qual a oportunidade, qual o seu investimento, e ver, vou fazer uma coisa de um dia, vou fazer uma coisa duradoura, vou entrar e sair. Eu acho que é um mercado tão grande, com tanta gente, com tanta opção, que a gente consegue encaixar todo mundo em várias estratégias diferentes, do tipo, tomando cuidado, claro, né, para não se queimar em certos segmentos, do tipo, então eu acho que dá para fazer coisas rápidas, dá para fazer coisas duradouras, dá para fazer coisa que você não está planejando, mas quer aparecer uma oportunidade. Você só tem que analisar se aquela oportunidade vai ser boa ou ruim, mas eu acho que tem lugar para tudo. Léo, só posso fazer um comentário aqui antes? Claudio, tem todo sentido o que você está dizendo, mas existe uma diferença, pelo menos, e eu falo aqui em nome do clube, do INTZ, entre o e-sporter e o gamer. De fato, quando você quer, eu costumo dizer assim, o esportes está contido no universo gamer, que por sua vez está contido no universo geek e cultura pop. Tá? Ao mesmo tempo que você tem números de audiências, por assim dizer, maiores, o engajamento é inversamente proporcional. Então, os exemplos que eu citei, o meu discurso foi muito baseado no esportes. Agora, concordo contigo que tem um caminho para chegar via games aí, e tem até jogos que estão possibilitando essa entrada, como, por exemplo, o Free Fire, mesmo o Fortnite, que eles têm uma questão de sport entertainment,
muito bacana de trazer pessoas para o cenário. Se essas pessoas vão acabar ficando para o esportes em si ou não, não é a questão. O fato é, trazer essas pessoas, fazer essa conexão, para nós é importante. Mas eu concordo com você, tem jeito de entrar, mas dentro de um clube, por exemplo, nesse sentido, a torcida fica mais ressentida, enfim, que você pega um bom momento, enfim, e ser torcedor é aquela coisa, é no bom e no mal, então tem que ter essa relação. Sim, não, concordo com você. Quer falar, Léo? A gente fala muito em frequência, né? Enfim, que nem concordo com o que o Cláudio falou também, que sim, existe, até porque a gente tem que falar de empresas de tamanhos diferentes e do que elas podem ou não podem fazer, né? Tudo baseado na expectativa de retorno que ela tem. Mas a gente aqui na BBL, a gente sempre tenta botar essa questão de frequência como um ponto principal, né? Não adianta, não é que não adianta, não existe um resultado tão efetivo se você faz alguma coisa rapidinho, depois você some e você não continua. Então eu uso como case, mas vou tentar ser rápido aqui, o próprio Claro Game, que a Claro queria lançar um produto, uma nova internet gamer, e isso foi em outubro de 2018. E eles chegaram na gente e falaram, gente, me cria aqui um negócio, me cria uma campanha tal, para dezembro eu estar lançando isso daí. A gente chegou e falou, peraí. Isso não é uma simples ação de marketing, vocês estão querendo um produto que vai ter retorno, que, enfim, precisa ter resultado de assinaturas, então assim, quem é a Claro para o segmento, né? Então, claro, todo mundo conhece a NET, na época era NET, né? O projeto começou como NET, porque é o provedor de acesso deles, né? Um dos provedores de acesso deles para poder jogar e acessar todo dia. Mas, na verdade, hoje a relação com o gamer e com o usuário era a pior possível, né? Que era uma relação de serviço, então, muito problema, muita rejeição. Então, a gente conseguiu mostrar para eles e comprovar para eles de que eles precisavam existir no cenário e fazer parte, voltar a ganhar a simpatia do cenário e ser abraçado pelo cenário, para aí, então, lançar um produto. Então, foi muito legal, porque a Claro curtiu muito os conselhos e as nossas dicas. A gente trabalhou em várias mãos, junto com a agência deles também. E aí a gente fez um ano inteiro de ativações durante 2019, com eles patrocinando e participando de campeonatos, de streamers e tudo, participando do cenário todo, para chegar perto do final do ano de 2019, aí eles lançaram o produto. Aí fez sentido. Então, a única pena disso tudo aí foi uma questão interna deles. O lançamento do produto foi pego no meio da transição de NET para Claro, então dificultou um pouquinho e perdeu-se um pouco o resultado, mas enfim, vai ser relançado muito em breve, mas mostrou que realmente essa estratégia era uma estratégia correta. Você tem que existir no cenário, você tem que fazer parte, porque o público de games é um público que é muito fiel, ele abraça muito as marcas que colaboram e apoiam o entretenimento e o conteúdo que eles querem consumir. Perfeito. A gente está agora entrando já na reta final aqui, está passando rápido, tem mais 10 minutos. Se alguém quiser Culpa do Chico, né, meu? Culpa do Chico que fala pra caramba. Todos vocês, né? Eu fui falando e pensando na bronca que você ia me dar. E o pior é que isso vai rodar para sempre agora. Qualquer vez que a gente encontrar, se eu for falar qualquer coisa, ele vai falar, putz, o Chico agora não. Mas então, se alguém do público... Eu vou ser delicado, eu vou pegar meu relógio aqui, olhar, tal, não sei o quê. Léo, para de interromper, por favor, obrigado. Se alguma pergunta ainda, gente, podem passar lá. Enquanto isso, eu vou perguntar outra aqui, mas estou de olho, tá? Então, se o público tiver algo, por favor, pode falar. Um tópicozinho aqui para saber de vocês. A gente fala muito dos jogos e tudo, mas acho que o celular, o mobile, chegou, né? É pesado aqui no Brasil. Acho que o Free Fire, acho que é um grande exemplo. Isso para vocês, do ponto de vista lá de marca ou de produção de certos eventos ou para os times, o que isso muda? Ou se simplesmente agora vai ser mais gente ainda? É melhor alguma coisa que vocês achem de mobile ou só melhorou? Cara,
Eu acho que assim, tem que... Mobile é tudo hoje, né? Então acho que a gente não pode mais... para mim, assim, se não funcionar em mobile, não funciona, sabe? Do tipo, desde... eu estou falando em ativações para a marca, né? Óbvio que tem jogos que são para um ou para outro, mas assim, se você vai fazer alguma coisa relacionada com game, a pessoa tem que consumir aquilo no mobile de alguma maneira, seja o streaming, seja a ativação, seja a promoção, sabe? Ela vai... Porque é isso, a pessoa joga no computador, mas depois ela vai assistir sobre o jogo no mobile, entendeu? Então tem que estar... a parte primordial hoje de qualquer comunicação, de qualquer coisa, qualquer campanha que a gente pega na agência, tem que ser mobile first, assim, e muito clara, né? Porque é onde o consumidor consome a mídia, grande parte, mesmo que seja em second screen, do tipo, ele está vendo o jogo de futebol, mas ele está no mobile. Eu tenho certeza que o cara está vendo, né, a INTZ jogar um campeonato e ele está aqui no celular comentando com os amigos. Então, isso para mim é mais do que os jogos de mobile que estão crescendo, né? Acho que conforme também os telefones vão ficando cada vez melhores e mais potentes, né? E você está vendo os telefones hoje já com 120 Hz na tela então os jogos vão começar a pipocar cada vez mais, porque é o jogo que você leva no bolso, mas para mim todas as ativações de marca, tudo que a marca for pensar em relação a isso, ela tem que pensar como que isso vai funcionar no mobile, como que o cara vai consumir e por aí vai. Para mim tem que ser como que uma coisa horizontal, assim, através de todas as ativações. Gente, o mobile atropelou tudo, né? Enfim, então é engraçado que alguns anos atrás a gente ficava na guerra do PC com o console, né? Então também, apesar das vendas fenomenais do console, o PC veio atropelando, principalmente no lado competitivo, né? Então, enfim, não dava nem para comparar a atenção que uma plataforma tinha em cima da outra. Mas hoje é isso, se você vê algum gráfico, algum estudo que não considera mobile em números e afins, eu lembro que teve um último agora aí que saiu com uma pirâmide lá dos tiers dos jogos e afins e não tinha os jogos mobile. E não estava no título falando nada especificamente que isso aqui é jogos de PC. Não, estava falando dos jogos. Então, você viu nos comentários abaixo do cara falando, esse seu gráfico não serve para nada, porque você desconsiderou os jogos mobile, desconsiderou um Free Fire, desconsiderou um Mobile Legends e outros jogos que são gigantescos. Fala-se muito, por exemplo, de Counter-Strike, né? Tem todo um glamour por trás do Counter-Strike, que, nossa, os campeonatos das arenas é muito legal e é super forte mesmo, mas, gente, não chega a uma fração do que é um torneio de Free Fire, do que é um torneio desses jogos mobile. Hoje você botar 10, 20 mil pessoas numa live de Counter-Strike, e aí, claro, quando o MIBR vai jogar contra a Fúria lá, o Gal bota 150, 200 mil pessoas, mas nesta questão bem pontual, hoje em dia tem streamer de Free Fire no dia a dia dele botando 150, 200 mil pessoas. É uma outra faixa de número de alcance, de audiência, de interesse que está existindo e não pode ser ignorado com certeza. Então, sim, que nem o Cláudio falou, hoje qualquer projeto, qualquer estudo ou pensamento de ativação do nosso lado aqui tem o mobile no meio para a gente poder ver como que a gente aumenta o alcance. Bacana. Estou com uma pergunta, acho que... Posso só, final... Desculpa, Chico, claro. Imagina, questão, vamos usar o termo mobile, mas considerando o que o Cláudio bem pontuou ali no começo. O Free Fire, como exemplo, ele é um fenômeno, acho que ninguém discute. Um dos pontos, para mim, fundamentais dessa entrada dele no cenário é que ele quebrou uma barreira muito importante, que é aproximadamente aí a barreira dos R$3.000. O que eu quero dizer com isso? É o PC, que você tem que ter um PC, ainda que tem jogos que são mais simples, enfim, você tem que ter um PC, você tem que ter a internet. Alguns jogos aí de mobile requerem uma máquina super potente. Então o Free Fire vem e quebra essa barreira. E, cara, com quebrar essa barreira, ele trouxe milhões de pessoas para dentro do cenário, que como eu já disse, não necessariamente elas vão permanecer, mas elas têm esse contato, elas estão conhecendo o cenário. A gente teve aí, cara, a audiência da Pro League aí, com mais de 1 milhão de pessoas assistindo. A gente tem números de
de horas assistidas, de audiência de lives e afins que subiram de 2018 para 2019, mais de 6 mil%. Então, esse fenômeno, como o Léo falou, não pode ser ignorado. E qualquer pessoa que quiser falar em esportes, entrar em esportes, escrever sobre esportes, não pode ignorar esse cenário. Que, como o Léo falou, você faz algum estudo ignorando essa força, de fato, assim, você começou a tá atrasado. Não dá para ignorar essa questão mais. Então, eu acho que essa questão foi muito importante para o Free Fire. Aqui é um jogo que estourou, principalmente aqui no sudeste asiático, mas começa a aparecer também nos Estados Unidos, na Europa, por conta do fenômeno aqui. Então, como o Léo falou, mobile já é realidade. Ele não é. Quando as pessoas perguntam, e essa entrada do mobile? Para nós que estamos no cenário, isso não existe. Essa entrada, ele já é realidade e já pelo menos aí uns 2 anos. Pô, perfeito, muito bom. Então, gente, a gente está chegando aqui no final, já me deram um bip aqui. Infelizmente, a gente está com outras perguntas, mas podemos fazer outros eventos desses. Acho que foi bem legal, acho que para quem está aí, para mim, pelo menos, foi ótimo tê-los aí. Vou fechando aqui. Vocês têm alguma consideração final que vocês queiram por falar? A gente tem mais um minutinho aí para os 3, né? Então, rapidinho. Léo. Vai lá, Claudião. Léo. Cara, fala, Claudio, vai lá, Claudio. Não, eu só ia meio que agradecer de ter participado. Para mim, e eu acho que é muito legal uma coisa que o cenário está fazendo, né? Do tipo, como eu falei, venho mais de publicidade, então estou entrando agora mais vendo isso como negócio, e é muito legal essa disponibilidade do cenário de conversar. Eu acho que tem muito mais, por exemplo, do que em publicidade, que as pessoas ficam muito mais lançando press release, né, do tipo, e tem uma coisa mais de eu falar de mim mesmo. Eu acho que é muito legal como o cenário, né, do tipo, com caras como Léo, Chico, você, Carlos, que é um cenário que gosta de conversar sobre o cenário, sobre como melhorar todo mundo. Então, acho que isso, vendo de fora, né, do tipo, e chegando a poucos anos, muito menos anos que vocês, eu acho muito bacana isso que a gente acabou de fazer aqui, né, com todo mundo ouvindo. Obrigado a todo mundo que participou, e que eu vejo que é uma coisa muito diferente, por exemplo, do mundo que eu venho, que é um mundo muito mais de olha só o que eu fiz. Aqui é muito mais do tipo, cara, como que a gente consegue melhorar, como que a gente consegue trazer outras pessoas. Então, isso eu acho um ponto mega positivo que eu sempre gosto de pontuar. Bacana, Cláudio. Léo, desculpa, ali tem uma pergunta ali no bate-papo, falando da Não vai dar tempo, hein, Chico? Só não vai dar tempo, porque eu estou aqui, já recebi mais um warning aqui. Mas a gente pode pontuar isso. Não vou nem continuar, senão o Léo já está com um sorrisinho de canto da boca para me dar uma bronca lá. Não podemos levar para fora isso aqui, né? Depois a gente faz só a sinergia entre estúdios e os times esportes é enorme. Tem que existir. Quanto mais próximo, melhor. Todo mundo fica à vontade, todo mundo ganha no cenário. Ok. Beleza, pessoal. Eu estou fechando aqui. Eu acho que foi bacana esse painel. Vamos fazer outros. Obrigado para todo mundo. Esse painel foi esse patrocínio do Boa Compra. E muito obrigado aí para Léo, Chico e Cláudio e todo mundo. Obrigadão. Até o próximo aí, gente. Um abraço. Valeu, obrigado, turma. Tchau. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.